Boa noite, pessoal do YouTube. Vou fazer mais uma matéria sobre a educação no Brasil. Não sei se alguém se lembra da Branca Alves de Lima. Ela era paulista, nascida em 1911, faleceu em 2001. Foi uma grande educadora, dava aula nas pequenas cidadezinhas do interior de São Paulo. Ela criou uma forma dos aprendizes aprender bem a língua portuguesa. Foi uma grande professora, ela era empresária. Ela criou a Caminho Suave em sua 30ª edição. Deixou assim um legado na cultura do Brasil. E Caminho Suave foi uma cartilha que foi feita uma colorida e uma preto e branco. Então ela criou essa cartilha. Essa cartilha começou assim, o método analítico, né? Foi do método analítico, que não funcionava, estava assim, meio superado. Ele era a liberdade da didática aos professores. Então ela era pela alfabetização pela imagem. Então tinha assim, por exemplo, uma unha, o formato era o ovo, a faca era um F. Ela foi um método mais fácil para ensinar assim. O nosso povo brasileiro é tão sofrido, né? Assim, na parte da educação e da cultura. Essa mulher, essa Branca de Oliveira, Branca Alves de Lima, não vi nada dela assim, achada em algum livro. Você vê que nem o meio de comunicação não se vê nada falando dela, nem assim como assim falando dela quando ela começou. A gente acha assim, procura sempre achar, mas foi um momento assim da história do Brasil que ela ficou isolada, assim, tanto na televisão, no meio de comunicação. Mas eu me lembro dessa cartilha Caminho Suave. Era uma obra didática fundamental na cultura. Tinha a parte de caligrafia, entendeu? Então era para a cultura brasileira, ficou esquecido, né? Esse Caminho Suave. A gente achou em alguma doação, assim, eu trabalhava em biblioteca, procurei assim achar essa cartilha. Então eram poucas pessoas, né, que tinha. E quando tinha esse livro em casa, eles jogavam esse livro fora, falavam, não quero mais essa cartilha. E eu consegui achar uma dessas revistas. Inclusive uma irmã minha, que era professora, que dava aula. Assim, quando começou o Mobral, essa irmã minha, chamava Ilma Nazarete Costa Souza. Ela dava aula assim nas crianças, né? E ela tinha essa cartilha do Caminho Suave. E ela é uma forma fácil de aprender, né? Aquelas pessoas, por exemplo, que tinha mais de 40 anos, 50 anos, que não teve tempo de estudar. Então ela tinha essa cartilha, Caminho Suave, e essa irmã minha começou a dar aula pelo Mobral. O Mobral, eles não tinham um local certo para eles dar aula. Então aqui na Rua São Paulo, aqui na Vila São Pedro, tinha uma casa de um policial, sabe, que já faleceu, que se chama Vitorino. Então ela dava aula, ele cedeu um espaço para dar aula pelo Mobral. E ela usou muito essa cartilha Caminho Suave, que é uma pena que alguém, eu vi muito em doação, jogou fora. Eu tinha ela assim, preto e branco, essa Caminho Suave. Até eu, quando comecei também, quando frequentei o colégio José Pavano aqui, eu tinha essa cartilha no curso primário. Nossa, eu tinha, para mim era como se fosse uma Bíblia. Eu colocava ela debaixo do meu travesseiro e ficava lendo essa Caminho Suave. Que cartilha, olha, eu tiro o chapéu para essa educadora. Ela não era fora de série, para você aprender a formar as palavras, sabe? Então tudo pela alfabetização pela imagem, era tudo ovo, né? Era a letra O, a faca tinha a forma de um F. Então, que bacana que era. Nossa, quantas pessoas aprendeu bem o português, né? Nossa língua portuguesa, para esse alfabeto.
Caminho Suave, é uma que ficou na história. E ela assim, menina, ela era de uma empresária, né? E foi uma forma fácil de se aprender assim a língua portuguesa. Quantas pessoas se formou para esse Brasil afora aí promotores, gente da justiça, delegado. Então foi nossa, em 1966 foi um estrondo essa cartilha. Vendeu de tiragem, não está escrito, de tanta tiragem assim, era exemplar demais. E quem tinha essa cartilha, às vezes não até escondia para não passar para outro, né? Era dele próprio. Eu tinha esse Caminho Suave, a minha só caminha não era colorida, era em cores preto e branco. E tinha de caligrafia também, além da caligrafia também, para você aprender a melhorar o português. E ela deixou, o Caminho Suave deixou uma imensidão de pessoas, né, nesse Brasil afora. É uma grande educadora. Tira o chapéu para Branca Alves de Lima. E a gente não vê assim não vê assim no meio de comunicação alguma biografia dela, falando dela, até na parte da educação, a parte pedagógica, tanto na pedagogia, né, que ela foi uma grande alfabetizadora dos brasileiros. A cartilha de Branca Alves de Lima. Cerca de 10 mil exemplares por ano. Olha quantos exemplares saiu. Ela, assim, dessa Branca Alves, relatou que quando começou a lecionar, por cidadezinha pequena do interior, ela saía, né, fazer o método analítico em Fim do Estado Novo, em 1945. Então, o MEC, né, chegaram à conclusão que o método analítico, às vezes, achava que não funcionava, e estava superado, e deram, assim, alguma liberdade da didática aos professores. Então, que você vê que era um método, né, bom, do aprendizado. E quem explica isso muito foi Maria Sirlene Pereira, em Schickmann, no ensaio com as cartilhas do processo de alfabetização. Mas eu deixo aqui assim, um legado, né? Inclusive essa irmã minha, que deu aula aqui no Mobral, tinha essa cartilha, chamada Ilma Nazaré da Costa Souza. A minha irmã faleceu agora nesse ano de 2020, em janeiro de 2020. Então ela gostava dessa cartilha. Então eu trabalhava em biblioteca, aqui na Biblioteca Cidadã, fui atrás dessa cartilha. Falei, Ilma, me arruma essa cartilha. Que tinha um senhor da prefeitura, que a mulher dele, ele já falecido, sabe? E a mulher dele já era bem de idade, e ela queria aprender, menina, olha, a ler. E você vê como que as pessoas de idade queriam aprender. Eu falei, eu vou arrumar assim. Fui lá na casa da minha irmã, ela me arrumou essa cartilha colorida da Caminho Suave. Nossa, menina. E essa, deixei lá, pode ficar, eu falei, pô, deixei lá na casa dessa senhora. E ela queria aprender a ler. Olha, já de idade, você vê que os jovens, mas às vezes você via pessoas que queriam aprender a ler. Olha que espetáculo. Tem aquela música daquela dupla sertaneja, não sei se é sertanejo, mas era o Dom e Ravel. Ensine-me a ler e me escrever. Que música linda. Então ali é o retrato do Brasil, dessa época, sabe? Dessa época, alguém que não tinha tempo de estudar, né? Então, essa cartilha ajudou, nossa, mas ajudou imenso de brasileiro que estava, né, querendo aprender, aqueles mais assim, de idade, né, que às vezes vinha da lavoura, de sítio, e aquele tempo era, você trabalhava, você estudava, e às vezes não tinha tempo, era tudo corrido. E essa Caminho Suave, nossa, eu mesmo fui um deles que usei esse Caminho Suave aqui no colégio José Pavan. Nossa, eu tinha ela deixada debaixo do meu travesseiro. E era como se fosse uma Bíblia, como eu já acabei de dizer, estou falando de novo. Adorava, chegava, amanhecia, eu estava com ela lendo, para aprender a ler, para aprender a formar a palavra. Eu achei um método
mais fácil pela imagem. Olha, é essa Branca Alves de Lima. Ela deixou um legado na parte tanto na educação, na pedagogia, entendeu? Ela é uma empresária, sabe? E ela deixou, pena que deixou esquecido, que você não vê. Eu procurei procurar alguma coisa dela, difícil, mas eu guardei muita coisa dela. Então eu tiro o chapéu para a Branca Alves de Lima, que deixou um legado na parte da educação. Na Lei 5692, Caminho Suave, é uma obra didática, uma cartilha. Quem tem em casa, eu acho que tem que guardar esta revista, esta cartilha, porque ela, olha, deixou muitas pessoas órfãs, porque ela morreu, mas deixou a pessoa órfã na parte da educação. Tiro o chapéu para a Branca Alves de Lima. Eu fui um deles que gostei dessa cartilha. Nossa, inclusive essa irmã minha que faleceu também, dava aula pelo Mobral, e uma Nazarete Costa de Souza, morreu em 2020, e deixou também. Nossa, ela adorava essa cartilha, ela trazia para mim e falava, eu vou lá buscar lá na tua casa, e ela me amou para mim. Eu passei essa cartilha para muitas pessoas, pude ajudar, vou ajudar as pessoas, que eu gosto de ajudar as pessoas. Meu muito obrigado.